Pessoal, vamos falar um pouquinho aí de consequências do teorema do valor médio. Essencialmente trabalharei apenas com essa consequência aqui. Outras virão aí até no decorrer aí da disciplina. Se você tem uma função derivável num intervalo, e aí não importa a natureza do intervalo, limitado, aberto, fechado, só não pode ser degenerado. Com a função derivável ali nos pontos do intervalo, exceto possivelmente nos extremos, se ele os possuir, e com derivada nula. Tá? Então ela é constante, ali naquele intervalo. Então a prova se faz assim. Fixe A igual a x0 e B igual a x, usando aí a linguagem que eu empreguei no teorema do valor médio. Pelo TVM, existe um ponto que se está entre x0 e x, de modo que a derivada da f no que se é esse quociente aqui. Tá bom? Ora, a função tem derivada nula em todos os pontos do intervalo, ou do interior do intervalo, melhor dizendo. O que se ele é um deles. Então, a derivada de f em que se é zero, e você faz a conta, percebe que f de x é igual a f de x0. Observe que o x aqui, como ele é qualquer, ele nos garante que a f ela é constante igual a f de x0, ou seja, f de x é igual a f de x0 para todo x no intervalo. Tá? Esse é um resultado interessante, muito útil, só que requer cuidados para seu uso. Tá? Se a função tiver derivada nula, mas não estiver definida sobre um intervalo, você não pode tirar essa conclusão. Veja esse exemplo aqui embaixo. Você tem uma g que está definida em toda a reta, exceto zero, e que ela é constante 1 para x negativo e constante menos 1 para x estritamente positivo. Essa função ela tem derivada nula, tanto para x estritamente negativo quanto para x estritamente positivo. Embora, é claro, ela não seja constante em todo o seu domínio, que no caso aqui é o r menos a origem. Bom, vamos fazer um bom uso em breve aí desse resultado para esse exemplo aqui, que ele é bem mais do que um exemplo. Isso culminará no que a gente reconhece aí como uma função logarítmica. Essa exposição eu retirei lá do livro do Serge Lang. Tá? Então, considere essa função L de t definida para t's positivos por isso daqui. Se t for maior do que 1, ela é a área dessa região aqui, que eu expliquei aqui, abaixo do gráfico de f e entre x igual a 1 e x igual a t. Aqui você tem, quem que é f? É a função f de x igual a 1 sobre x. Se t for igual a 1, coerente com essa definição de área aqui, você tem que o L de t é zero. Se t estiver entre 0 e 1, é também, essencialmente, você vai usar a área, só que agora o oposto dela. Tá? Então, se o t estiver abaixo de 1 e acima de 0, o que você vai pegar é o oposto dessa área já mencionada. Ok. O que essa função tem de interessante? Ela tem esse fato aqui bastante curioso, que a derivada dela, num ponto t, é 1 sobre t se t é maior do que 0. Tá? Eu vou fazer essa verificação para t maior do que 1 e deixo os outros casos para que você verifique, ou seja, para t igual a 1 e t menor do que 1 e maior do que 0. Então, como é de se esperar, tem que começar com a análise desse quociente, certo? E aqui eu vou separar em casos para delta positivo e logo a seguir para delta negativo, tá? Vamos ver para o caso delta positivo. Para delta positivo eu tenho essas desigualdades aqui. Mas o que são essas desigualdades? De onde eu as tirei? Bom, aqui eu representei, aqui você tem a 1 sobre x, abaixo dela você tem aquela regiãozinha ali, correto? Aqui eu representei os dois retângulos, esse retângulo aqui de base delta e a altura 1 sobre t. Esse outro retângulo maior aqui é também de base delta, só que a altura dele é 1 sobre t mais delta. Você percebe, né, ao menos nessa minha representação, que a área da região que nos interessa, ela está compreendida entre as áreas desses dois retângulos. Tá? Então aquela expressão que aparece lá nas notas é simplesmente
aquela expressão que aparece lá nas notas, ela é simplesmente o que a gente percebe aqui como a área da nossa região, essa diferença da área da nossa região, compreendida entre T mais delta e T. E essa daqui é a área do retângulo maior e essa daqui é a área do retângulo menor. Divido isso daqui por lambda e tenho essa desigualdade aqui, essas duas desigualdades. E quando eu dividir por lambda, dividir por delta. Quando dividir por delta, não foram alteradas as desigualdades, dado que eu estou trabalhando com delta positivo. Por isso que é importante fazer essa distinção. Assim, aí segue do teorema do confronto que esse limite, o limite desse quociente, quando o delta tende a zero pela direita, é 1 sobre t, tá? Pois tanto essa 1 sobre t mais delta, quanto essa 1 sobre t se aproximam de 1 sobre t quando o delta vai para zero. Ok? A situação aí é similar, só que agora ao contrário, né, o que ocorre aqui, né? De novo, faça a análise lá daqueles retângulozinhos, como eu fiz há pouco. Você vai ter que essa diferença daqui, L de t mais delta menos L de t, agora ela está entre delta vezes 1 sobre t e delta vezes 1 sobre t mais delta. Aí divido por delta, só que como delta é negativo, você viu que eu alterei a ordem das desigualdades. Mas aqui a gente está de novo em condições assim bastante propícias de aplicação do teorema do confronto. Se eu fizer o delta tender a zero, esse 1 sobre t, até porque ele é o próprio 1 sobre t, e 1 sobre t mais delta se aproximam de 1 sobre t. E aí tira o resultado ao menos para t positivo. Ok? A isso, né, um destaque, esqueci aqui, um arremate nisso aqui. Então, os limites laterais existem, são iguais, então a derivada ali, né, por ser o limite, vamos chamar assim, total, existe e é igual a 1 sobre t. Ok? Perfeito. Essa função, por possuir aquela derivada lá, ela tem essa propriedade, vale essa propriedade aqui bastante interessante. Se A e B são maiores do que zero, então L de A vezes B é L de A mais L de B. Está vendo? Ó? Mais uma vez isso daqui, se você está lembrado, é uma propriedade que é satisfeita pelo log. Então, como é que vamos fazer isso aqui? Toma f de t igual a L de A vezes t. E g de t igual a L de t mais L de A. Tá? Ao derivar o f de t, e já usando o resultado ali sobre a derivada do L, e também usando a regra da cadeia, eu tenho que a primeira expressão para a derivada é essa. Que aí você corta o A com A, tira 1 sobre t. Já a derivada da g, vai ficar a derivada da constante que é zero, e a derivada da L de t, que é 1 sobre t. Perfeito? Então a gente tem uma coisa curiosa, que essas duas funções têm a mesma derivada. Ou seja, se eu fizer a f de t menos a g de t, essa vai ser uma função com derivada nula. Qual? A f de g menos a g de t tem derivada nula. Em razão do resultado que eu apresentei há pouco, né, consequência do TVM, essa função aqui ela é constante no intervalo. Qual é o intervalo? O intervalo onde o t é positivo. Né? Então, a semirreta ali positiva. Bom, agora a gente precisa calcular quem que é essa c. Olha, sendo uma constante, você pode calcular f de t menos g de t em qualquer lugar que você vai descobrir o valor dela, não é? Então, não sou bobo, vou pegar o t mais simples, que eu acho que eu consigo pegar aqui, positivo, né? Pega o t igual a 1. Para t igual a 1, eu tenho que ser f de 1 menos g de 1. Mas, quanto que é f de 1? Olha lá a lei da f. Vai ser L de A. Quanto que é g de 1? L de 1 mais L de A. Você faz a diferença aqui, né? Lembrando que o L de 1 é zero, né? Vai ficar L de A menos L de A, o que é zero. Opa, então essa constante aqui na verdade é zero. Então você tem que, o resultado é que a F e a G são iguais para todo T. Pega T igual a B, segue o resultado. Simples assim. Bem legal essa demonstração. Perfeito? Uma outra coisa que você tem aqui. Então já usamos lá a consequência do TVM. Agora vamos
usar uma outra aqui que eu darei destaque mais adiante, mas que já vai aparecer. Se o L de t, essa função L de t, ela é estritamente crescente. Olha que legal. Bom, a derivada da L é 1 sobre t, que é positivo, para t positivo, que a propósito é onde a gente está definindo a L. Então, vamos pegar 2 pontos ali no intervalo de 0 a infinito, com A menor que B. Segue do TVM que há um QC entre esses 2 pontos A e B, tal que f de A menos f de B, f' de QC vezes A menos B. Tá? F' de QC é 1 sobre QC, que é positivo. A menos B, como você falou que o A é menor que B, A menos B é negativo. Então, o produto de tudo isso é negativo. Sendo assim, você tem que f de A menos f de B é negativo, o que dá que f de A é menor do que f de B. Mais uma vez, o TVM aparecendo aí, agora para falar sobre essa propriedade interessante da função. Ela é estritamente crescente. Tá bom? Essa função, ela tem algumas propriedades que você já deve ter visto lá para logaritmo, estou falando aqui, mas essas a gente pode passar bem rapidinho, tá? Se você tiver aqui um número inteiro e um A aqui positivo, então L de A elevado a N é N vezes L de A, tá? Aqui eu deixo só um resuminho, porque essa é uma demonstração que já foi feita no caso do log e segue de modo similar. O fato é, primeiro você mostra que isso daqui é verdadeiro via a propriedade e o princípio de indução, né? Primeiro para os N's naturais, para N's naturais. Para N igual a menos M, com M igual a natural, você usa o fato de que o 0 é L de 1 e o 1 é igual a menos M vezes AM. E depois usa a propriedade já citada, que o L do produto é a soma dos L's aqui, tá certo? E aí passa subtraindo e tira o resultado, tá? Para n igual a 0, não há muito o que fazer, porque é bem simples, porque A elevado a 0 vai ser 1 e L de 1 é 0, tá? Então, essa só para dar começar a ver o que acontece com essa função. Certas coisas que vocês já viram para o logaritmo, para quando eu falar aqui que ela é o log, você não ficar tão assustado. Essa daqui é bem legal. Essa função ela é sobrejetora, tá? Então, vamos lembrar, né? Eu fiz lá aquelas desigualdadezinhas ali atrás, eu só fiz um desenho bem mais ou menos aqui, para você perceber esta primeira desigualdade. A L de 2, né? Lembra que a L de 2 é a área abaixo do grafo de 1 sobre x e entre 1 e 2. Ela é maior do que a área desse retângulozinho aqui, que está abaixo. Esse retângulozinho ele tem altura meio e base 1. Por isso que ela tem esse valor maior do que meio. Tá? Com isso eu tenho que L de 4 é maior do que 1, porque L de 4 é L de 2 vezes 2, que é igual a L de 2 mais L de 2, que é maior do que meio mais meio. Tá? Então, perfeito. Bom, agora eu preciso mostrar que o que significa ser sobrejetora, né? Tem essa preparação, desculpa, essa preparação é muito importante. Preciso mostrar que para cada x lá em R, eu tenho pelo menos um t, na verdade será o único, né? Que a gente já viu que ela é estritamente crescente, com x igual a L de t. Tá? Eu farei aqui para x maior do que 0 e, novamente, deixo os outros casos como exercício para vocês. Tá? Então, perfeito. Pega um x maior do que 0. Se o x é maior do que 0, ele está entre a sua parte inteira e sua parte inteira mais 1. Certo? Aqui eu botei um maior ou igual aqui, porque eventualmente o x é inteiro, né? Mas, com certeza, essa outra aqui é estrita, né? Ele é menor do que sua parte inteira mais 1. Tá? Se o sujeito ele é positivo, sua parte inteira é maior ou igual a 0. É isso que eu falei. Mas se a parte inteira é maior ou igual a 0, o 0 é igual a L de 1. Tá? Calma, a gente vai juntar as peças. Depois, esse sujeito aqui, parte inteira mais 1, é menor do que parte inteira mais 1 vezes L de 4. Porque a gente já viu lá em cima que L de 4 é maior do que 1. Então,
Eu peguei esse número que estava quietinho aqui e multipliquei ele por um número maior do que 1. Então, eu obtenho agora esse cara que é maior do que o número original. Certo? E aqui, eu já posso usar aquela propriedade que eu falei para vocês lá, válida para naturais. Né? Isso daqui é um número natural, então eu posso jogar como potência aqui. Ó, tá vendo? Ah, legal. Vamos ver o que a gente obteve de toda essa conversa. O que eu obtive de toda essa conversa é o seguinte, que o x positivo, ele é maior ou igual a L de 1 e menor do que L dessa expressão, certo? Ele está entre dois valores da função L, certo? Ora, a função L, ela é derivável. Toda função derivável é contínua. E você tem que ela está definida num intervalo. E você tem esse x aqui entre dois valores da função. Então, agora a gente vai usar um outro teorema importante aí. Segue do teorema do valor intermediário, que há um ponto t maior do que zero, tal que L de t é igual a x, certo? Porque o x está entre dois valores da função. Legal, né? Faça para x igual a zero e x negativo. X igual a zero não vai ser difícil. Para x negativo, você vai fazer algumas adaptações desse meu argumento. Tá? Bom, então, em razão do já exposto, daqui por diante nós vamos falar que essa função que definimos via área ali, né, ela vai ser logaritmo natural de t. Tá? Perfeito? Aqui deixo também uma observação de que lá no livro do Lang, ele denota por log de t. Tá? Eu não gosto, eu prefiro deixar essa notação para log na base 10, mas então se você for der uma lida lá no livro do Lang, esse daqui é o logaritmo natural. Perfeito. Então, temos que essa sujeita daí, ela é bijetora. Por quê? Acabamos de ver que ela é sobrejetora, mas vimos também que ela é estritamente crescente. Uma função estritamente crescente é injetora. Tá? Lembre-se das coisas estudadas em números e funções reais. Então, essa função tem uma inversa. A inversa dela a gente chama de exp, ou exponencial, né? Que sai de R e chega nesse intervalo aqui, de zero a mais infinito. Uma coisa vamos falar já logo das propriedades dessa exponencial. Como o logaritmo de 1 é zero, pelo fato da exponencial ser inversa, logo o zero é elevado no 1. A exponencial de 0 é 1. Uma outra coisa curiosa. Esse teorema aqui, aí você já vai ficando mais sossegado, chamar esse cara de exponencial, né? Porque você vai notando que tem as propriedades essenciais aí do exponencial. Exponencial da soma é o produto das exponenciais. Tá? Não vou ficar narrando isso daqui, pois vocês já viram essa demonstração, mas deixo aqui registrado por comodidade. A partir dessa definição ali, né, da exponencial, eu defino o número e como sendo a exponencial calculada no 1. Essa vai ser a nossa definição do e aqui. Em breve a gente vai ver que é equivalente a várias outras que vocês já conhecem. Algumas considerações a respeito aí dessa definição. Tá? Exponencial de 2, exponencial de 1 mais 1, que é exponencial de 1 vezes exponencial de 1. Então vai dar e ao quadrado. Você não tem dificuldade de fazer isso tantas vezes quanto forem necessárias e concluir via indução que exponencial de n é e elevado a n. Legal. Tá? Aí, depois disso, você vê que exponencial de menos m é 1 sobre e elevado a m, que é e elevado a menos m, para também m natural. Tá? Por quê? Porque 1 é exponencial de 0, que por sua vez é exponencial de m menos m, que por sua vez é exponencial de m vezes exponencial de menos m. Passa dividindo, tem o resultado. Opa, então de novo se comportou como potência do número e. Né? Aí, juntando essas duas peças, você consegue provar esse fato, de que na verdade exponencial de m sobre n é o e elevado a m sobre n. Né? Então, esse daqui é um probleminha que eu deixo para vocês. Então você vê que se comporta como uma potência no e, na base e aqui, ao menos para os racionais, certo? E os demais? Bom,
para os demais, dado que essa função é contínua e tal, né? Uma coisa que está, na verdade, está melhor explicada aqui embaixo. A gente vai denotar a exponencial de x como sendo e elevado a x, para todo x pertencente aos reais. Tá? Aqui tem acho que eu dei um salto aqui, mas eu já explico. É porque se a função ela é contínua e para os racionais ela tem essa expressão aqui de potência, você meio que fala, poxa, então é razoável que ela seja definida também usando essa mesma notação. Tá? Por que ela é contínua? Ela é mais do que isso, na verdade. O teorema da função inversa, esse é um teorema importante em matemática, mas que não dá para a gente demonstrar aqui na nossa disciplina. Garante que a inversa do logaritmo é derivada. Por quê? O logaritmo ela é uma função que tem derivada diferente de zero em todos os pontos. Então, o teorema da função inversa ele fala que a inversa da função vai ser também derivável. E agora eu só vou me ocupar de mostrar que a derivada da inversa é esta aqui. Que já bota nessa forma de teorema. Tá? Beleza, vamos lá, vamos tocar. Ó, eu tenho que x é logaritmo da exponencial de x. Aí eu derivo, por isso que eu botei esse d dx para dizer que é a operação que eu vou fazer. Derivo toda a igualdade. Eu tenho que 1 é a derivada do x com respeito a x, que é a derivada de x do log. Uso a regra da cadeia, tá? Vai ficar a derivada do log calculada na exponencial, então fica por isso que tem esse 1 sobre ex, vezes a derivada do ex com respeito a x. Opa, aí eu passo esse cara daqui multiplicando e tenho o resultado. Pronto. Bem simplesinho. Mesmo que eu tenha falado rápido, você vai poder acompanhar quando for ler essas coisas. A derivada da exponencial é a própria exponencial. Na base natural, na base e. Legal, né? Esse resultado é bem bacana. Essa exposição do Lang é bastante inspirada a propósito. Bom, aí uma coisa bem legal, importante aí, um caso particular disso que a gente fez, a gente acabou de falar que a derivada da exponencial é a própria exponencial. Beleza. Então, a derivada da exponencial no zero é a exponencial calculada no zero. A exponencial calculada no zero é 1. Tá? Então, esse limite aqui, por ser a derivada da exponencial calculada no zero, é igual a 1. Certo? Basta, aí eu botei aqui também para que você entenda, né, se estiver só lendo aí. Basta ver que o limite é a derivada da exponencial calculada em zero. Tá? Perfeito. Então temos aí logaritmo, exponencial e vamos nos adiantar e falar logo da exponencial em geral. Se A for positivo, nós definimos A elevado a x como exponencial de x logaritmo de A. Ou, se preferir, usando essa outra notação. Tá bom? Essa é a definição aqui pra gente, para A positivo. Então, verifique essas condições expostas aqui. Que aquela função que eu acabei de definir, o A elevado a x, satisfaz isso. Que a derivada dela é A elevado a x vezes logaritmo de A. Mostre também que a derivada de x elevado a c é cx, c vezes x elevado a c menos 1. Isso aqui para x positivo. Tá? Lembra que essa daqui é a tal da regra do tombo lá, né, que a gente tinha falado, pelo menos para C racional. Agora a gente pode falar dela também para C irracional, usando de novo essa expressãozinha aqui, claro, trocando x por C e x, fazendo as trocas adequadas, tá? Usando aquela expressãozinha. Beleza? Bom, e do log em geral, né? O logaritmo eu vou definir aqui como a função inversa do a elevado a x, dessa exponencial na base a. Só que aqui eu vou botar a entre maior do que zero e diferente de 1, porque quando você botar 1 aqui, essa da função não vai ter inversa, porque vai ser 1 elevado a x, 1 elevado a x é 1 para todo x. Então não tem graça. Então o log é a função inversa dessa sujeita, tá? Log na base a. Aí eu proponho que você verifique essa identidade aqui, que a derivada do log agora em outra base tem essa expressão. Veja que ela
muda ligeiramente aquela que a gente fez. Enquanto a do log na base natural é 1 sobre x, aqui você vai ter 1 sobre x vezes logaritmo de a. Perfeito? Então, pessoal, essa era a aula. Depois tem alguns exercicinhos aí nessas mesmas notas para que vocês façam, tá? Então, nos vemos na próxima aula.